Pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Agora eu vou pegar esse versículo e comparar com outras versões da Bíblia. Eu acabei de ler a Nova Tradução na linguagem de hoje. Agora vou ler a Almeida Atualizada. Pois a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é a vida e paz. A Bíblia Almeida século 21. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Versão fácil de ler. O pensamento controlado por aquela parte de nós que é humana e pecadora traz a morte espiritual, mas o pensamento controlado pelo Espírito traz vida e paz. Bíblia livre para todos. A mente humana pecadora traz a morte, mas quando deixamos que a mente seja guiada pelo Espírito, a vida e a paz tomam conta de nós. Tradução brasileira. A mente da carne é morte, mas a mente do Espírito é vida e paz. RC 60DO, português e Bíblia. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Bíblia Viva Português, Nova Bíblia Viva Português. Seguir o Espírito Santo conduz a vida e a paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. A Almeida Revista é atualizada. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Almeida Revista Corrigida. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nova tradução na linguagem transformadora. Nova versão transformadora. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. A versão internacional português. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Agora eu vou para a Bíblia Sagrada, edição pastoral. Os desejos dos instintos egoístas levam à morte, enquanto os desejos do Espírito levam para a vida e a paz. Agora eu vou para a nota que fica na Bíblia Sagrada, edição pastoral, que fica no rodapé da Bíblia. Este versículo 6 tem que ser lido de 1 a 13, Romanos 8, versos 1 a 13, para entendermos melhor. Essa nota fica no rodapé da Bíblia. Acompanhe a leitura. A libertação do homem foi realizada por Cristo não como ato vindo de fora, mas como obra que se realiza a partir de dentro. Cristo se encarnou, trazendo o Espírito de Deus para dentro da própria condição humana, que é dominada pelo egoísmo. Desse modo, o homem pode seguir a Cristo que passou da morte para a ressurreição, passando do egoísmo para a doação de si aos outros. A entrada do Espírito de Deus no homem, mediante Cristo, determina uma renovação pela qual o homem sente, pensa e age conforme a vontade de Deus. Em lugar da lei dos instintos egoístas, surge a lei do Espírito que dá a vida. Trata-se de um novo dinamismo interior que, com a própria força de Deus, liberta o homem da tirânica lei do pecado e da morte. Em lugar do pecado ou egoísmo, que determina o ser e ação do homem, existe agora o Espírito ou amor. Em lugar da morte, existe a vida. A unidade entre querer o bem e realizá-lo é recomposta. A situação desesperadora do homem é superada. Com isso, as relações sociais podem ser refeitas e a estrutura social injusta e opressora pode ser superada. Muito bem, essa mensagem é maravilhosa. Vamos ver o que o irmão diz aqui. Imagina você que está caminhando por um caminho que você não conhece. Você encontra um nativo, uma pessoa que conhece o caminho. Ele oferece ajuda para guiar você, você aceita, passa a segui-lo. Em determinado momento você escolhe não seguir mais aquele nativo e caminhar segundo o que você deseja e toma o seu próprio caminho. Provavelmente o resultado dessa sua escolha vai levar você a um lugar que você não sabe, você ficará completamente perdido. Não é verdade? Meu nome é Sérgio Freitas, eu sou pastor na Church of the City e eu vou compartilhar com você o versículo do dia, Romanos 8, versículo 6.
A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Jesus sempre se apresentou como aquele que é a vida e que gera a verdadeira paz. O que Paulo está tentando dizer para você e para mim nesse versículo é que nós somos limitados e porque não conhecemos a vida e não conhecemos os caminhos da vida, ao escolher os nossos próprios caminhos, baseado naquilo que pouco conhecemos da vida, o resultado disso vai ser morte. Mas se escolhermos abrir mão do nosso próprio caminho e seguirmos aquele que conhece a vida e que gera paz, que é Jesus Cristo, o resultado disso será maravilhoso. Nós, de fato, teremos a vida e desfrutaremos da verdadeira paz. O desafio de hoje, diante desse verso, é qual escolha vamos fazer. Se vamos escolher o nosso próprio caminho, baseado no nosso conhecimento limitado, o resultado não vai ser bom. Porém, se escolhermos por Jesus, desfrutaremos de vida verdadeira e de paz completa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. As pessoas que são controladas pelos instintos egoístas estão mortos espiritualmente. Esta é a primeira morte. A segunda morte é quando vai para o cemitério, tá? Então, quando as pessoas não são controladas pelos instintos egoístas, elas deixaram de praticar as obras da carne, o pecado, elas ressuscitaram. Esta é a ressurreição. Em Lucas, no capítulo 15, diz uma história do jovem que saiu dos seus pais e foi para praticar as obras da carne. Então no verso 24 diz assim: porque este meu filho estava morto e voltou à vida, entendeu? É isso. No verso 32 fala também: porém é justo comemorar, pois ele é o seu irmão, estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. Essa pessoa pediu a herança do seu pai, abandonou a família, foi para longe, foi praticar as obras da carne. Então ele morreu. Aí quando ele caiu em si, ele voltou para o seu pai, pediu perdão por tudo. Então ele ressuscitou. Essa é a ressurreição. A ressurreição é a pessoa deixar de praticar as obras da carne, deixar de viver no pecado. Se um pecador deixou de viver no pecado, ele já ressuscitou. Mesmo morrendo, mesmo na morte, quando vai para o cemitério, ele continua vivo para Deus. E na recriação, voltará aqui na terra, no período onde tudo vai estar em paz. Na recriação, não vai ser no mesmo corpo, será em outro corpo. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 25. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não me verão, não vão me ver mais. Está vendo? Na versão Almeida atualizada está assim: não mais verão o meu rosto. Está vendo? Se está falando que não vai ver mais o rosto dele, é porque ele vai retornar na recriação, mas é em outro corpo, vai nascer em outro corpo. É isso que vai ser na recriação, quando tudo estiver em paz. O cristão, quando morre, ele fica no quarto, no descanso, fica descansando, até que tudo esteja reinando, toda a paz esteja reinando por completo aqui na terra. Então existe duas mortes, a morte espiritual e a morte física. Existe uma ressurreição que é em vida agora, e a recriação, quando vamos nascer novamente.